Boa noite a todos. Seguimos firmes aí a nossa maratona de lives, né? Mais uma vez aí quero desejar para todos uma boa noite, agradecer vocês sempre aqui estar junto comigo na nossa maratona de live e a gente criando aqui uma oportunidade, um momento de grande aprendizado, um momento de reflexão e uma oportunidade que a gente tem, né, de conversar com grandes profissionais, com pessoas relevantes no nosso futebol, pessoas que fazem o futebol acontecer no dia a dia, né, cada um com sua história, cada um da sua maneira. A gente tem conversado com muitos profissionais e a gente tem entendido que esse jogo, né, que tanto nos emociona, esse jogo que a gente gosta muito, ele mudou, ele vem mudando, porque as pessoas vêm mudando, o mundo vem mudando e cada vez mais a necessidade da gente ser mais, né, se preparar mais para o outro. O futebol ele é feito de desafios, futebol ele não tem a receita de bolo, como a gente teve aqui a oportunidade de conversar com o José Boto, o head scout do Shakhtar Donetsk, ele falou uma coisa muito interessante que eu guardei, que é o melhor esquema tático ele ganha e ele perde e ele empata, né? Então isso faz parte do jogo de futebol. Agora, quem é que faz o jogo de futebol? Quem são as pessoas que fazem o jogo acontecer? São os treinadores, são os atletas, são os gestores, né? Existe todo um entorno, tanto no entorno do atleta, no entorno do treinador, no entorno do gestor, e a gente precisa entender, né, quais são essas demandas, quais são as complexidades. E o nosso amigo Alexandre Lemos também falou uma coisa muito interessante em uma das lives. Ele falou: Wellington, primeiro eu precisei me desenvolver como pessoa, para depois eu entender que eu podia desenvolver o outro. Então a gente está percebendo que o futebol está mudando na mentalidade das pessoas, na capacidade de entender, né, que precisamos nos desenvolver. Desenvolver o autoconhecimento, desenvolver a cada dia os conhecimentos necessários para que a gente seja um grande profissional. E hoje nós vamos trazer aqui mais um grande profissional, né, para estar com a gente. Esse cara ele tem muita experiência, ele participou de momentos grandiosos ali na base do Santos, momentos de transição de grandes atletas, né? É um campeão, é um formador, e hoje ele está no Shandong Luneng lá da China, no Sub-19, trabalhando com essa transição em outra cultura, né, com outro perfil de atleta, mas é um cara que tem muita experiência, né, pelos treinamentos desse cara, por ele já passaram grandes atletas, e ele vai contar um pouco, né, sobre a formação de atletas de base e a transição desses atletas para o profissional. Então vamos convidar agora o nosso amigo Arão Alves e vamos escutar a história dele. Você vai ver que grande profissional, né, de alta performance, com grandes resultados e uma pessoa para a gente aprender aqui. Todo esse período que você passou no Santos, né, você atribui a sua formação, sua verdadeira formação como treinador, foi na faculdade de educação física ou nessas experiências que você passou, nesses caminhos alternativos, tendo que treinar em equipes pequenas, várias categorias, conhecer vários perfis de atleta, onde você encontrou o equilíbrio, Arão, para você se tornar o profissional que você é, porque mais na frente a gente vai falar sobre como os atletas veem, como eles percebem esse professor Arão, a importância que eles dão, a credibilidade, a confiança que vocês passam para ele dentro de campo. Em que momento você foi o treinador? Assim, o equilíbrio, na verdade, a gente encontra buscando enriquecimento, né? Então, assim, eu tive um contato com muitos jogadores, ex-jogadores, que tinham conhecimento, um vasto conhecimento no futebol, assim, falavam de uma maneira tão simples, mas que você via que era diferente, porém simples. A gente aprende muita coisa na faculdade, questão da parte fisiológica, e que você, como treinador, não pode estar totalmente na mão só de um fisiologista, você tem que ter conhecimento para conversar, lógico que ele vai conhecer da matéria mais do que você, mas você tem que ter uma base, né, em várias matérias, né, que você tem na faculdade, principalmente para quem trabalha na base, que você trabalha em desenvolvimento, coordenação, enfim. Isso a gente leva, graças a Deus, eu
tive uma faculdade muito boa, foi muito prazeroso fazer. E aí você vai fazendo qualificações depois que você sai da faculdade, que você começa a ingressar como treinador, né? Você vai... E eu fiz várias qualificações, algumas boas, outras não, algumas enriquecedoras, outras nem tanto. Só que, assim, todas, ela te mostra alguma coisa, até do que você não deve fazer, em alguns momentos. E como você estava falando na apresentação, não me recordo o nome da pessoa que você citou, que não existe o sistema certo, não existe o modelo certo. Porque hoje o que é certo, amanhã não é, e é muito dinâmico. Infelizmente, hoje se vê apenas o resultado. Eu tenho, assim, uns pensamentos que... Até agora na CBF eu estava fazendo um curso e você começa a ver, começa a sentar na cadeira, de um lado da classe vai aqueles acadêmicos, do outro lado vão os ex-jogadores. E chegou num momento que aquilo me incomoda, cara. A gente está brigando por um futebol melhor. A gente não está brigando para ver quem é melhor. Se é o ex-jogador, que tem todo o seu conhecimento de vivência, ou se é o cara acadêmico que fala difícil e às vezes deixa até intimidado um ex-jogador. Porque muitos não sabem nem escrever direito, a verdade é essa. Isso não estou generalizando de maneira alguma. Mas as pessoas se sentem inibidas. O ex-jogador às vezes se sente inibido. Aí começa o ex-jogador a falar vocabulário de boleiro, que é para o acadêmico não entender, e o acadêmico começa a falar palavras difíceis, que é para o jogador não entender. E nesse meio, o futebol está estagnado, cara. Está estagnado. Nós estamos vendo todo mundo passar o Brasil. Então, assim, está se criando uma guerra que não é em prol do futebol. É em prol da sua ideologia. Ah, eu sou acadêmico, então eu tenho que mostrar que os acadêmicos... Não, gente. Pô, não é a mesma profissão que nós temos, todo mundo é o seu ganha-pão, é a sua paixão, independente se você jogou bola ou se você não jogou. Isso não tem nada a ver. A partir do momento que você está lá dentro, você é mais um de nós, é mais um da equipe. Então está se criando uma briga, uma guerra. Na verdade, não está se criando, já se criou há muitos anos. Quem perde é o futebol, ninguém está ganhando com isso. Sabe? Vamos juntar os conhecimentos e em busca de um Brasil melhor. O Brasil está ficando para trás. O Brasil tinha uma essência que está se perdendo. E o porquê está se perdendo? Por que se questiona? Ninguém questiona o que está acontecendo. Sabe? Eu tenho meu pensamento, de repente o meu pensamento não é o certo, mas de repente discutindo com outra pessoa, a gente chega num consenso e vai colocando coisas boas. Eu penso que o menino na base, ele precisa ter vivências que o ex-jogador já viveu, cara. Então, assim, pô, junta, faz um auxiliar e um treinador e um auxiliar, junta força, vai se enriquecer, não. Mas fica essa guerra e fica essa divisão. E quem está perdendo é o futebol brasileiro. Agora, não adianta você comparar com a Europa, com outros centros. O Brasil sempre foi diferente em alguns sentidos. O modelo de jogo, o estilo de jogo do brasileiro é totalmente diferente dos outros. Não adianta, você não consegue fazer um europeu jogar igual o brasileiro. Mas você consegue fazer um brasileiro jogar o europeu. Mas isso é enriquecedor no Brasil? Entendi. Porque aí você vai ficar batendo de igual para igual. Pô, vamos melhorar o que nós já temos. Lógico, a gente tem que melhorar, o jogador tem que ter mais entendimento do jogo, o treinador tem que ter o conhecimento, as mudanças que ocorrem assim, em frações de segundos numa partida, isso é tudo ótimo. Mas pô, a gente não pode jogar o que estava dando certo fora. A gente tem que agregar o que tem de novo e junto do que estava dando certo. Meu pensamento é esse. Eu acredito, Arão, o seguinte, que o conhecimento ele é importante, né, para potencializar quem a pessoa já é, tá? Potencializar o profissional que você quer se tornar. Agora, o que vai fazer você um grande profissional não é só o conhecimento, é a capacidade que você tem de influenciar pessoas, de fazer com que pessoas aceitem a sua ideia e entenda que aquilo ali é um modelo que ela pode se desenvolver.
né? Eu acho que em relação ao treinador, não adianta você ter um vocabulário bonito ou você ter um vocabulário chulo se os atletas que você precisa desenvolver, que você precisa formar, eles não compreendem esta linguagem. Porque muitos começam a adotar o quê? A linguagem autoritária, começa a querer usar o ex-atleta que jogou bola, usa de uma linguagem autoritária, ou aquele que conhece, que é mestre, que tem curso não sei aonde, começa a utilizar de uma linguagem autoritária que não é acessível ao atleta. O atleta muitas vezes faz porque é subordinado, mas ele não se sente engajado, não se sente parte do processo, não se sente influenciado, capaz de entender que aquele treinador preenche um espaço para a formação dele. Então ele faz o seguinte, ele é meu treinador, eu vou seguir. Mas se ele puder ir embora, tchau.